Oi, eu sou a Kari, tá tudo bem por aí? Eu espero muito que sim. E, gente, finalmente eu vou testar a guache escolar da Giotto que estava esquecida aqui na minha gaveta. E já adianto que dessa vez foi desafio, viu? Mas vamos lá. Eu comprei essa caixinha com 12 cores pela Shopee lá em junho. E sim, ela ficou guardadinha aqui até agora. Mas o grande dia chegou e eu vou contar pra vocês o que foi que eu achei dessa tinta guache. E já começou errado porque assim, a caixa veio desse jeito aí, manchada de vermelho e verde, e a tinta estava fresca, porque os potinhos das tintas do vermelho e do verde vazaram durante a viagem até a minha casa. Então assim que chegou o produto na minha casa, eu sempre abro para checar, porque a gente tem que avaliar o produto, ver se tá tudo em ordem, né? E aí me deparei com isso. E aí, já nesse processo, eu meio que tive uma prévia de como é que era a tinta por dentro, né? Bom, mas eu limpei tudo, guardei ela aqui, porque assim, ela chegou junto com a da Tintex, que eu testei em outro vídeo, né, se você ainda não assistiu. E eu guardei essa pra testar depois, porque, enfim, gente, foi acumulando coisa, eu também talvez não estivesse com muita vontade. E aí um belo dia eu lembrei dela e falei, olha, tá aqui, deixa eu testar. E assim como nos vídeos onde eu testei as tintas guaches escolares da Staedtler e da Tintex, eu fiz um teste rapidinho assim no papel para a gente conhecer as cores e também a textura da tinta. Então, primeira impressão que eu tive, ela é bem líquida. E as cores, apesar de parecerem vibrantes e bem coloridas assim nos potinhos, elas ficam bem clarinhas quando a gente coloca no papel. Então, durante a pintura que a gente vai fazer aí, ainda mais tarde nesse vídeo, eu testei aí alguma sobreposição de cores pra gente ver, né, a cobertura e tudo mais. Eu vou falar um pouco mais disso depois também, né, mas vou falar agora também, é que ela é muito clarinha, gente, ela é aguada mesmo. E tem algum momento aí, nesse testezinho, que eu tô gravando o áudio depois, né, é claro. Mas quando eu vou testar a tinta azul, que eu pensei, não, eu vou agitar o potinho, porque pode ser que preciso misturar melhor a tinta. Então vai ter 2 quadradinhos de azul aí depois, porque eu agitei o pote para ver se melhorava a textura, né, a consistência da tinta, e não mudou nada, é porque ela é aguada mesmo. E sabe, em alguns momentos parecia que eu estava usando mesmo era uma aquarela pastosa, porque assim, ela tem uma textura, não tem uma textura de água como a aquarela tem, mas ela tava dando um efeito assim, mais translúcido, né? Ela não tava dando um efeito opaco, como a gente espera, né? É claro que na pintura, depois, na pintura que vocês já devem ter visto aí na thumb do vídeo, eu me esforcei bastante, gente, e a gente conseguiu algum resultado, mas assim, eu achei cansativo e que talvez não funcione com todas as pinturas que eu queira fazer. Então, assim, hoje eu vou falar só mal da tinta, hoje eu vou ser cruela, talvez, mas acho que vai ser divertido, então fica aí até o final do vídeo. Depois, se você quiser, você pode assistir os vídeos em que eu testei as outras tintas, né, da Staedtler e da Tintex, que, enfim, pra saber a minha opinião sobre elas, embora eu acho que eu também vou falar aqui nesse vídeo, mas enfim, vai lá assistir, eu vou deixar aqui nos cards, pra caso você queira ver. Há um ponto que eu achei interessante, né, que eu precisava comentar, eu até anotei aqui no meu caderno pra falar com vocês. É sobre a cor rosa, porque vieram 2 tons de rosa nessa paleta da Giotto. Eu não entendi muito bem porque, né, veio um rosa claro e um rosa escuro, o que eu achei que depois que eu testei, eles ficaram com a mesma cor no papel. Inclusive, pela textura da tinta mesmo, como ela é meio aguada, a cor mais escura ela não fica tão escura. E ela é um pouco diferente das outras, porque assim, quando vem 2 tons de verde e 2 tons de azul, a ideia é que a gente possa usar porque eles são diferentes. Mas vieram 2 tons de rosa que, apesar de no potinho parecerem diferentes, no papel parecem a mesma coisa. E é desnecessário vir 2 tons de rosa, né? Porque geralmente nas outras paletas vem um tom de rosa, mas vem um creme, um coral, né? Na da Acrylex, por exemplo, vem aquele coralzinho que eu adoro. E também na da Tintex veio um creme que ele é bem clarinho, ele é mais amarelado, né, do que a da Acrylex. Acho que a da Acrylex é mais rosado. Não é que ele é bem rosado, mas ele é mais quente, é isso. Ele é mais quente, é um tom mais forte. E o da Tintex, ele é um creme mesmo, ele é clarinho, mas eu achei útil, é útil de usar. Outro ponto muito importante é sobre a tinta branca. Como vocês viram, eu fiz aí uma parte preta para a gente poder testar a sobreposição da cor branca. E assim que eu coloquei a cor branca, ela arrastou a tinta de baixo. Eu me certifiquei de que ele estava realmente seco, estava, então eu peguei outro pincel
outro pincel seco pra testar e fez a mesma coisa. Então, assim, foi bem frustrante. E como eu sabia que essa tinta seria um desafio, eu fiz esse teste num dia e aí eu resolvi fazer a pintura em outro dia. Tanto que vocês vão ver que minhas mãos estão diferentes, eu cortei as unhas, né, não tem esmalte, enfim, foi por isso. Porque eu fiz o teste num dia e a pintura no outro, porque eu realmente fiquei, meu Deus, não tô preparada pra fazer pintura com essa tinta hoje. E para não perder a tradição dos testes de tinta guache escolar nesse canal, eu escolhi outra cena de algum filme do estúdio Ghibli pra gente poder testar, né, fazer uma cena mais complexa. E dessa vez eu confesso que não é que eu trapaceei, mas eu facilitei um pouquinho pra mim mesma. Por quê, né? Dessa vez a cena é bem mais simples do que as outras que eu pintei aqui. Nessa só tem paisagem, uma paisagem muito aberta, muito ampla, porque eu sabia que a tinta não ia fazer tantos efeitos, tantas coberturas e, enfim, como eu gostaria para poder pintar outras cenas mais cheias, né? Mais cheias de elementos desses filmes. Então eu fui lá, pesquisei, já meio frustrado e falei, não, vou tentar algo simples para que a tinta, sei lá, aqui a gente tem algum resultado legal também, mas que eu possa criticar ela e deixar meu sketchbook bonito, é verdade, gente. Esse é o motivo, porque eu não queria que tivesse pintura esquisita no meu sketchbook. Mas ok, fatos esclarecidos, aqui estamos. Eu passei 2 camadas nesse azul, né? Eu passei a primeira, esperei secar, passei de novo. E assim, eu consegui uma cobertura um pouquinho maior, só que ainda assim ela ficou com a marca do pincel, eu não consegui uniformizar. E como essa tinta, ela realmente arrasta a tinta de baixo, eu não sei qual é essa propriedade que ela tem, ela é reativa. Não é que é incomum, acontece às vezes em outras tintas, em que quando você passa a camada molhada em cima de uma camada seca, a camada seca de baixo ela dá uma reativada, né, volta à vida, mas às vezes numa escala menor, né, essa daqui arrasta com vontade e é um pouco errado, né, porque a tinta guache, a gente quer sobrepor as cores, então quando ela seca a gente espera que ela não se mexa novamente, para que a gente possa fazer os efeitos que a gente quer, e quando precisamos fazer algum degradê, alguma coisa assim, simplesmente nós vamos usar com ela ainda úmida, enfim, gente, vocês entenderam. Mas esse ponto dela eu não gostei, ela arrasta muito a tinta da Tintex, né? Ela arrasta um pouco, ela arrasta também, mas ela arrasta menos do que essa daqui. E eu não sei se isso acontece porque a tinta é mais líquida mesmo, então quando a gente joga no papel acaba amolecendo o que já estava embaixo. E aí eu fui tentar fazer a nuvem, né, que tem na imagem. Ah, gente, eu não falei de que filme é essa imagem, meu Deus. Essa é uma imagem do filme O Castelo Animado, né, do Estúdio Ghibli. Eu já pintei outra cena do Castelo Animado, acho que com tinta acrílica. Tem um short aqui no meu canal fazendo essa pintura. E aí eu iria fazer uma pintura do Castelo Animado, como nas outras vezes, né? Só que eu não fiz, né? Não com personagens e cenário como foi das outras vezes. Eu fiz só o cenário para facilitar a minha vida mesmo. E como vocês podem ver, o branco, né, que eu joguei aí pra fazer a nuvem, ele arrastou bastante a cor azul pra parte de baixo, que não tinha tinta nenhuma. Então a cor azul ali, que já tava seca, ela começou a misturar com a cor branca. E, enfim, fez esse efeito aí que não ficou horrível, mas não era pra ter feito, porque na imagem a nuvem ela é realmente bem branquinha, tem uma sombra bem de leve, mas não nesse nível, é claro. E depois eu voltei pra fazer mais camadas do branco, quando ela tava bem seca mesmo, e eu tive que esperar bastante, tanto que é uma das últimas coisas que eu faço, porque ele demora bastante de secar, já que eu coloquei muita tinta, então ficou bem molhada essa parte da nuvem por bastante tempo. E por causa disso, né, porque essa tinta demora de secar, porque eu tive que colocar... Na verdade, ela não é que ela demora de secar, ela não demora. É que eu tive que colocar bastante tinta em algumas partes para que a cor se sobressaísse. Então, tipo, fazer aquela gota de tinta, sabe? Para que a cor ficasse ali, porque se você passar ela com um pincel por cima de outra cor, ela não aparece. Isso aconteceu muito ali na grama também. Eu tentei fazer umas partes mais claras, eu precisei insistir bastante para que aparecesse uma parte clara em cima da parte escura. Isso é um pouquinho complicado nessa marca de tinta. Sim, e por causa disso eu não fiz do jeito que geralmente eu faço as pinturas, que é finalizar as etapas, né? Com tinta guache. Em outros vídeos vocês viram que eu sempre finalizo as etapas antes de ir para outra etapa. Mas nesse aqui, como tava demorando muito e eu tava impaciente, gente. Tem dias que a gente tá impaciente, que a gente quer ver o negócio evoluir. Então eu fui pintando conforme dava. Tipo, aqui tá seco, então vou fazer aqui. E assim foi.
E talvez vocês briguem comigo, né? Mas eu já vou deixar avisado pra vocês não brigarem. Mas enfim, aconteceu, gente. A parte em que eu pinto a casinha, detalhes mesmo da casinha, eu não consegui gravar. Eu não sei o que aconteceu, eu juro que apertei o botão de gravar, estava lá concentradíssima, com fone de ouvido, curtindo e tentando, assim, dar uma chance pra tinta, conversando com ela da forma mais carinhosa que eu encontrei de fazer isso. E só depois que eu terminei de pintar toda a casinha que eu notei que não tava gravando. Mas é isso. Eu vou falar sobre o processo aqui, de como foi pintar a casinha, pra vocês também ficarem cientes de como aconteceu. E que basicamente a coisa que eu mais gostei nessa pintura foi a casinha. Então, deixa eu falar sobre isso, né? Porque pra não ficar em branco, pra não parecer que foi mágica. E ela vai surgir do nada pintada e perfeita aí. Olha, eu acho que foi mais simples pintar a casinha, né, com essa tinta. Provavelmente porque é um elemento pequeno, né? Então foi mais fácil de depositar umas certas quantidades de tinta para que ela aparecesse a cor, sabe? Inclusive, essa é uma dica que eu acho que é boa, sabe? Que sempre funciona comigo. Às vezes, os desenhos, as pinturas vão funcionar melhor, né? Vão dar mais certo quando eles forem menores, né? Quanto maior a gente fizer um desenho, uma pintura, é mais coisa para preencher, né? Então, assim, uma escala que às vezes foge um pouco do nosso controle e que a gente precisa ter mais domínio para chegar nela e fazer com conforto. Então, quando a gente está com dificuldade, a gente vê que as coisas... que o material não é tão bom ou que a gente também está um pouco limitado no dia, porque a gente realmente está com, sei lá, conhecimentos limitados nesse momento, é melhor começar com coisas menores. Então, se você estiver, né, passando por isso, se você estiver com dificuldade, tá achando que suas pinturas, você tá fazendo grande, não tá dando certo, comece a diminuir e depois você amplia de novo. Porque quando você se sentir bem confortável com pinturas pequenas, você vai aumentando aos pouquinhos e vai dando certo. Eu me sinto muito mais confortável fazendo pinturas pequenas. A maioria das pinturas que eu fiz aqui no canal, elas são do tamanho A6, tamanho A5 da folha, porque é mais confortável mesmo de preencher. Eu acho que é isso, é mais confortável, gente. Então essa é uma dica. E eu acho que foi isso que deu mais certo com a tinta, foi a casinha, porque era um elemento menorzinho. Então você vai insistindo aqui, consertando aqui, colocando outra coisinha ali, um detalhezinho que faz diferença. Qualquer detalhe pequeno num desenho pequeno faz diferença. Ele pode ressaltar, assim como estragar, mas enfim, não é o caso. A gente tá falando de coisas positivas, de que vai funcionar, mas sim, pode estragar também. Ai, meu Deus. Hoje eu tô um pouco malvada, eu acho. Mas enfim. Eu passei um tempão fazendo essas flores, né? E colocando tinta sobre tinta, tentando deixar suave, porque na imagem original essa é uma paisagem de paz, é uma paisagem suave, ela não tem cores saturadas e eu acho que foi por isso que eu escolhi ela também, né? Tudo para facilitar a minha vida. Mas apesar dos pesares, essa pintura aqui foi a que eu fiz mais rápido, eu acredito. Em comparação às outras pinturas, né, de teste de tinta guache, essa daqui eu fiz em um turno. Algumas outras levaram mais de um turno, né? É claro que com pausas, né? Porque eu não sei vocês, mas eu gosto de fazer pausas enquanto pinto. Eu acho que é importante a gente sair e para refrescar a cabeça também e ter uma visão diferente quando a gente voltar. Então, algumas dicas intrusas no vídeo, mas deem pausas, não faça uma coisa por muito tempo, assim, não precisa ficar tão fissurado e com pressa de terminar. Eu acho que as pausas ajudam a gente a ter uma noção melhor das coisas, a respirar, a mudar a nossa energia, porque às vezes a gente tá fazendo a pintura com energia pesada, com aquela sensação de terminar logo. E, gente, deixa eu interromper aqui pra falar desse momento. Vocês viram que eu derramei a tinta branca direto do pote aí no godê, né? É um godê, tá? É uma coisa estranha, mas é um godê. E eu fiz isso porque eu tava sempre pegando no pincel e colocando ali pra poder fazer misturas e enfim. E também que eu tiro ela do pote um pouco e coloco no godê pra ver se a tinta, ela, nesse caso principalmente, ela começa a ficar mais consistente, secar mais em contato com o ambiente, né? Mas ela escorreu feito suco. Parecia suco, gente, de verdade. Eu tô dizendo suco porque o suco, ele ainda tem uma consistência ali da polpa da fruta, né? Não é água pura. Mas ela escorreu bem fácil, porque às vezes a gente tem que esperar um pouco a tinta ela escorrer
do pote, né? A gente fica ali um tempinho. Essa não, ela já tava a fim de sair mesmo, é porque ela é bem aguada. E eu acho que a tinta branca é uma das mais aguadas que tem, infelizmente. Aí você vai acabar esse vídeo e vai dizer assim, nossa Karen, mas a pintura deu certo, funcionou, por que você tá criticando tanto a tinta? É porque você é malvada? E talvez eu esteja um pouco malvada hoje, nesse dia em que estou gravando o áudio, é verdade. Mas eu também tô ciente de que é um material escolar, não é um material profissional, mas eu tô fazendo isso para comparar com outros materiais e a gente que tá aí não pode pagar um material profissional e caro para poder fazer as nossas pinturas e a gente quer pintar, que a gente, de preferência, que a gente encontre o melhor material entre os baratos e disponíveis pra gente poder fazer os nossos trabalhos, né? E o nosso lazer, enfim. Então, eu não vou recomendar essa. É claro que eu pretendo fazer mais pinturas com ela e experimentar para ver mais o que eu posso conseguir, mas assim, a minha primeira impressão é que eu não vou recomendar e dizer assim que ela foi boa e que o processo foi fácil, porque não foi, ela me deu efeitos limitados. Mas é isso, gente, o vídeo tá acabando, né? Me diz aqui o que você achou da pintura, da tinta, se você pretende comprar para experimentar também. Se você já experimentou e se conseguir uma pintura melhor, me dá dicas aqui nos comentários também. Você pode assistir os outros vídeos, né? Tem uma playlist no meu canal testando tinta guache escolar. Se você tiver outra indicação de outra tinta guache que eu possa comprar, pelo amor de Deus, deixa aqui nos comentários também para eu testar. Bom, e se você chegou até aqui no vídeo, eu espero muito que você tenha deixado o like e seja inscrito no canal, porque vai ter muitos vídeos de arte. Talvez nem sempre eu esteja assim tão malvada, mas eu espero te ver no próximo vídeo. Tchauzinho!